eu tinha entre 16 e 20 anos. O acidente aconteceu quando eu tinha 21 anos. Eu estava no Nordeste do Brasil, em Natal, fazendo especialização de aviação de caça, naquela época. E o momento da minha vida levantou um monte de poeira. Aqueles momentos que a gente sabe que alguma coisa vai acontecer com a gente. Tive muitos avisos de acidente, eu contei isso aqui. Sabia que... Eu tinha até noção que eu não ia passar de 21 anos. Eu já tinha tido essa ideia, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu já tinha tido essa percepção. Eu acho que eu vou viver uns 21 anos depois, ou alguma coisa vai acontecer. Eu achei que só ia viver os 21 anos. E, naquele momento, até o momento do acidente, gente, que foi um acidente de moto, eu estava até com um amigo na garupa, né? O acidente em si não foi dos piores. Eu quebrei, tinha uma fratura exposta e no local contaminou muito, né? Aquela contaminação na área femoral e tudo que é muito vascularizada cria uma possibilidade de infecção grande. Eu tive infecção, uma infecção muito complexa de gangrena gasosa, que é uma bactéria muito agressiva. Essa que você comentou, que é só em guerra que acontece? Que é só de guerra, uma bactéria de guerra, cara. É em guerra ou muito incomum em época de paz, porque né, você ter cadáver perto, em geral, de um cadáver que você pega do outro, entendeu? E também de fezes de animais. Esses são os principais elementos que fazem a gente pegar. Devia ter fezes, alguma coisa, sei lá. Ou, né? Essas coisas a gente não tem uma explicação muito fácil, né? Mas a gente sabe que nem tudo né, os processos das vidas da gente, né? Depois de passar por uma coisa dessa, a gente sabe que a gente não começou aqui e não termina aqui. De maneira muito tranquila isso, né? E aí o que aconteceu? Eu tive esse acidente, isso foi de sábado para domingo. Eu fui retirado e me levaram para o hospital do INSS, naquela época INPS, do Alfredo Gurgel. Fui atendido de sábado para domingo. De domingo para segunda, aí domingo, segunda-feira de manhã, eu fui transferido para o hospital da base. Quando chegou na base, eles fizeram outra cirurgia de limpeza, mas eles viram que a contaminação estava aumentando e que eu provavelmente ia morrer daquele negócio. Me transferiram rapidamente para o Rio de Janeiro. Isso é Natal, né? Isso foi de Natal para o Rio. Isso era uma base militar. Uma base militar. Eu estava fazendo treinamento de aviação de caça. E para o Rio, você foi para outra base militar? Fui para o hospital militar, o Hospital da Força Aérea do Galeão, um hospital com muito mais estrutura, né, onde eles fizeram a cirurgia. Só que quando eles foram fazer a cirurgia, eu já estava em coma. E quando eu comecei o coma, vou contar o detalhe, o início da entrada do coma é muito marcante, porque quando você percebe que você vai morrer, né? E a maioria das pessoas que pode pensar que é uma sensação ruim, né? Não, gente. É uma sensação super agradável, porque você parece que vai tirando um peso, né? Aquilo vai, um relaxamento. A indução do sono daria uma ideia parecida com a indução do sono, só que é uma indução muito mais profunda. É uma coisa muito mais que, né, toma você de uma maneira, né? E é agradável, uma sensação, não é imposição, é uma sensação de relaxamento, de soltura. E aí, naquele momento que você vai entrando naquele coma, eu entrei no coma, devia ser umas 11, mais ou menos, da manhã, e a minha cirurgia só aconteceu à noite. Quer dizer, né, eu sei disso até porque eu percebi coisas da minha própria cirurgia. E aí, entrei no coma, aquilo, você vai perdendo os sentidos aos poucos, como eu era da aviação de caça, e a gente estudou muita medicina de aviação, eu sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. A hipóxia cerebral diminui, você vai diminuindo a oxigenação cerebral, diminui a visão, aí você tem perda tátil. O tátil é uma das últimas coisas. Aí, quando você perde o contato auditivo, você perde o contato completamente com o ambiente. Aí eu perdi o contato com o ambiente, desconectei do ambiente. Quando você desconecta do ambiente, aí eu fiz aquele mergulho dentro da minha consciência. Não foi um mergulho para fora, foi um mergulho para dentro. Esse mergulho para dentro me fez passar de novo toda a minha vida. Aí eu passei todos os meus encontros humanos, todos os pensamentos, os sentimentos, aquela visão panorâmica. Só que engraçado, não eram imagens.
Eram só ideias. É como se eu tivesse sentindo de novo os meus pensamentos e os das pessoas. E os sentimentos e as energias, aquelas interações. Tudo ao mesmo Aquilo tempo. tudo ao mesmo tempo, e muito rápido. E de trás para frente, daquele momento para trás. E você parece que vai fazendo... aquilo vai rodando, e como se você estivesse fazendo um inventário, né? Você vai fazendo... Pô, cara, eu não aproveitei muito, né? Não levei muito a sério. A minha sensação é assim, que eu não tinha levado muito a sério a importância dos encontros humanos. Naquela hora, o meu jeito de pensar já estava meio diferente. Eu já não estava pensando como um humano normal pensa. Eu já estava pensando meio como um espírito. O que é isso? Eu já estava pensando na vida humana como uma oportunidade de evolução. E não como um passeio ou qualquer coisa assim. Ali já entrei nesse modo, né? Talvez por causa desse descolamento muito grande do corpo físico. Na mesma hora, a psique, né? De espírito sobrepujou na psique cerebral, vamos dizer assim. Uma visão mais ampliada das coisas. Uma visão muito mais ampliada, mais profunda, e de uma velocidade, de uma sagacidade muito grande. Então parece que aquilo expande, você sai de um certo restringimento. E eu fiquei muito... como é que eu vou te falar? Eu não estava deprimido ou triste, mas eu fiquei muito... reflexivo sobre aquilo. Fiquei muito reflexivo sobre aquela condição. E aí eu senti a presença. Eu falei, ué, não estou sozinho aqui, né? Eu senti que tinha outras pessoas, duas consciências, que estavam junto comigo, percebendo a minha revisão daquilo ali, sabe? E aí eles intercederam assim, falaram assim, a gente está bem satisfeito com a sua atuação. Aí aquilo expandiu, assim, de repente, aquela sensação de satisfação expandiu o meu entendimento. E aí a gente começou a interagir. Ele perguntou, você quer continuar vivo ou você quer seguir? Aí a única pergunta, né, era, se eu for lembrar disso aqui, eu quero voltar. Se não, você que me diz o que é melhor. Ele parecia bem mais lúcido que eu, né? Então... eu falei, se eu lembrar disso aqui, eu sei que vai fazer diferença para mim. Eu vou mudar, eu vou pensar minha vida... Voltar diferente. Vou pensar minha vida de uma maneira diferente. Ele falou, não, você vai lembrar, se você quiser. Então tá bom, quero voltar. Aí eu não lembro o que aconteceu nesse ínterim, me lembro do retorno. Aqui no mundo físico, passaram-se 18 horas. Djalma, antes de continuar do que passou quando você acordou, pra gente tentar ampliar um pouco mais o que aconteceu nesse período aí, né? Então você falou que aconteceu ali essa visão panorâmica de trás para frente, de frente para trás. Então você viu toda a tua vida, aquilo ali passando muito rápido, você muito mais inteligente, com uma visão ampliada, lembrando de todos os teus encontros, lembrando do que você sentia, do que você pensava em cada um desses encontros. Aquilo te gerou um nível de reflexão muito profundo sobre tudo que você tinha vivido. Exato. E aí você, com essa ampliação de consciência, você percebeu esse contato com outras consciências. Exato. Mas você não via a forma delas, você não... Cara, eu não via a forma. É como se não tivesse visão, é como se não tivesse nada disso, mas não fazia falta. A gente, uma coisa interessante isso, a gente está muito voltado para o nosso sentido da visão. Sim. E o sentido da visão comanda muito a atenção da gente nas coisas. Naquilo ali, o fato de não ter visão não faltava nada, pelo contrário, é como se o contato, uma espécie de tato consciencial, sabe? Esse contato que faz um contágio consciencial era impressionante, era profundo. Quando encostava, você encosta já na intimidade do outro, vem tudo em bloco. As percepções, elas são em bloco, e você processa as coisas em bloco. Uma outra forma completamente diferente de perceber as coisas, né? É uma outra forma muito diferente de perceber as coisas. O tempo, ele é relativo nisso aí, sabe? A sensação que tem é que o tempo não está passando. Parece que
que não tem tempo ali. E né? quando você comentou com essas duas consciências que você falou, se for para eu lembrar disso aqui, eu quero voltar. Sim. E o que exatamente você queria lembrar? É dessa visão panorâmica, desse diálogo que você teve com essas Da visão consciências? panorâmica daquele estado. Eu queria lembrar aquilo, estado que eu estava naquela hora e depois que eu refleti daquele negócio todo. Vou lembrar disso aqui? Se eu lembrar, estou feliz. Eu só quero lembrar lá embaixo desse estado, entendeu? Do nível de consciência ampliada que você tinha naquele momento. Exato. E você tinha noção que se você lembrasse daquilo, aquilo ia mudar a tua vida completamente dali pra frente. Exato, porque se eu tivesse que começar a vida do início, eu sabia que eu ia ter que reconquistar aquele estado. E eu já tinha chegado naquele estado, se eu pudesse voltar... Você tinha uma nova referência, Eu tinha né? uma nova referência, coisa que... A dificuldade de um espírito que vem para o plano físico, né, que reencarna ou que ressoma, como a gente fala na Conscienciologia, a dificuldade dele é justamente isso, é porque o restringimento cerebral, que é uma bênção também por um outro lado, sabe, ele torna as variáveis muito mais complexas, então isso dificulta. Você não sabe para que lado muito que você vai se desenvolver. Você não sabe se a sua paragenética ou o que você quer que tenha, vamos dizer assim, força, vai ter força realmente. Apesar de você se preparar, de você colocar energia naquilo, não necessariamente isso vai acontecer desse jeito. Aí você vai ter mesologia, tem um monte, o cérebro físico ele é muito forte, ele tem as suas necessidades, o corpo físico, o corpo humano, ele tem uma série de demandas que pressionam a nossa percepção ou impedem que a gente seja realmente quem a gente é. Naquela hora, eu era quem eu sou. E o que você falou de em muitos casos ser uma bênção é porque justamente a pessoa que de repente de lá veio muito perturbada, ela esse restringimento equilibra ela, né? Exatamente. O restringimento equilibra. Para muita gente, estar no cérebro físico é um estado melhor do que estar fora dele, por um tempo. Mas isso vai indo, a evolução vem, a pessoa vai se pacificando, vai crescendo, vai ampliando, vai melhorando suas condições todas, né? Amadurecendo, e aí isso vai tendo uma condição melhor. Porque no extrafísico as coisas são muito mais instáveis também, né? Então é muito mais difícil você superar essa perturbação no extrafísico, né? Você vir para casa... É impossível superar essa perturbação. O amadurecimento acontece, o assentamento do amadurecimento acontece na vida intrafísica. Tá, mas e aí você tava nessa condição que você não tava vendo muito bem, Perfeito. Mas e aí? Como é que procedeu depois disso? Cara, depois disso que aconteceu, eu não sei bem, que eu não lembro o que aconteceu, mas eu imagino que deva ter acontecido um monte de coisa que eu não lembro. Agora, na volta, eu estava num estado muito mais ampliado do que esse que eu estou falando para você. Mas você estava no corpo ou você estava fora dele? Estava fora dele. Fora dele. Ainda fora dele, quando eu lembro do retorno, aí sim, eu estava num estado de expansão muito maior. Um estado de expansão assim que o povo como a gente costuma dizer, nirvânico mesmo, sabe? Aquela coisa assim. E aí vim reduzindo. É uma sensação não muito agradável, esse restringimento, parece que dá um afunilamento. Você vai focando, é um negócio grandão que vai se focando. Aí de repente o meu foco era o planeta Terra, mas antes disso era muito mais o planeta Terra, como cosmos. Mas o cosmos, a gente não pensa no cosmos físico, não, é o cosmos multidimensional, que é um troço, né, impactante, assim, é um negócio que dá um afogamento mental. Hein, Djalma, quando você vai relatar uma experiência dessa, a gente sabe o quão desafiador é colocar em palavras uma experiência dessa, né? Você não consegue traduzir isso de uma forma fidedigna ao que você viveu, né? Mas assim, tentando colocar numa cronologia ali, que o tempo também é muito diferente, né? Mas assim, você estava lá passando por todo esse processo, teve contato com essas duas consciências que te deram a opção de voltar ou não, e aí você então optou por voltar porque eles te falaram que você iria recordar, né, de toda essa experiência. E aí foi nisso que expandiu mais e você começou a voltar. Cara, eu vou te falar, eu fiquei 18 horas em coma e eu devo lembrar de, se for 5 minutos é muito. Entendeu? Uns 3 minutos na saída e uns 2 minutos na chegada.
Só que, cara, deve ter sido 2 minutos, você vê muita coisa quando você está descoincidente. A sensação de tempo é completamente diferente. E a percepção de tudo que está acontecendo é muito maior. Tem cérebro que é diferente. Só que no mesmo plano físico, para você ter uma ideia, sabe quantos quadros por segundo um gato vê? 80. Para ele ver filme, precisa de passar 80 para ele poder ver continuidade. Quando ele vê a televisão, ele vê ela quebrada. Essa é a percepção. Entendeu a diferença? Sim. Então, se a gente sair do corpo, a gente vê, sei lá, 5.000 quadros por segundo. Um exemplo, assim, só dando uma noção do que seria essa percepção a mais. Entendeu? Então, aí o tempo fica esquisito nessa hora. Então, eu comentei com você que eu era aquele grandão, fui diminuindo, de repente era um planeta, cara. Aí, de repente, era um hospital. Entre o planeta e o hospital, durante o afunilamento, você percebe que você consegue perceber as sensações de qualquer coisa dentro do planeta. Se eu quisesse percorrer, olhar, deixa eu ver aqui, é pior que o Google, né? Você passa o dedo assim, aí coloca o dedo na Rússia, um montão de coisa da Rússia de uma vez, entendeu? Imagina isso, é mais ou menos assim. Tudo em vem bloco. aquilo em bloco. Aí eu cheguei, de repente era um hospital, vem em bloco, aí eu vi minha cirurgia, eu sabia que meu pai não estava lá, sabia que a minha mãe estava lá, sabia quantas pessoas tinham no hospital. Se eu quiser saber quantos átomos tinha no hospital, podia contar o número de átomos que tinha no hospital. Entendeu? Troço doido, assim, instantaneamente. A consciência da gente é muito mais poderosa que o nosso cérebro. A diferença é muito, muito grande. Nosso cérebro não tem essa capacidade. Nosso cérebro, que é o elemento mais avançado do planeta, nem longe. E isso é muito doido, né? Porque você, se manifestando em essência, você tá conectado com o todo, né? Isso. Isso que você falou eu quero saber da Rússia, vem essa informação em bloco. O que é essa manifestação, essa conexão que você tem com o todo? Né? É a psicometria, né? Uma psicometria você quiser. Sabe, quando o pessoal fala que ele pega num objeto, aí ele sabe um monte de coisa daquele objeto, isso é muito pior que isso. Você botou o ponteiro ali... É o pensamento que te dita... o negócio, né? Você virou o foco para outro negócio, ele vem. Inclusive, se você não estiver tranquilo, isso pode ser desconfortável. Se você bobear um pouquinho mais olhando para o negócio, aquilo vem muita informação que você não queria também. Entendeu? Então você tem que ir muito tranquilo. Agora, a paz interna ela é estrutural para você segurar aquilo ali, senão... Agora um detalhe, quando você falou que você viu sua cirurgia, ela estava ocorrendo? Ela tinha acontecido. Já tinha acontecido. Você pega o holopensene e você vê tudo o negócio. E eu vi tudo, mas não é que eu vi imagem. Mas eu sabia o que tinha acontecido, sabia que as pessoas tinham discutido, o que tinha discutido, o que tinha... Sabia que minha mãe tinha assinado para mim, para coisar, e que ela tinha ficado com aquele sentimento. É o rastro que fica de tudo. Você já pega o negócio com o resultado inteiro. Então você já voltou, quando você acordou, você já sabia que você tinha passado pela cirurgia. E você externalizou isso ou não? Sabia, eu falei por coisa. Eu sabia que eu tinha passado pela cirurgia, o que tinha acontecido, eu sabia tudo. Uhum. Externalizei isso pro coitado do Barreiros. O enfermeiro, eu gosto muito dele. Mas o Barreiros tomou um impacto na hora lá. Ele achou até que, na cabeça dele, ele achou que eu devia ter acordado antes e alguém já devia ter me contado. Como é que pode você voltar sabendo? Eu podia saber. Eu já sabia até o ramal da minha mãe. Esse cara já acordou, pô. Eu que não tô sabendo, não me falaram. Essa foi a explicação que ele deu pro cérebro dele ficar tranquilo. Senão não tinha como saber tudo aquilo. Né? E eu tranquilo, né? Uma paz, assim, a paz assustadora para quem está do lado de fora. Para quem está do lado de fora. Incompreensível, né? Incompreensível para quem está do lado de fora. Eu não podia nem falar muito disso, né? Era uma coisa que não cabia muito. Naquela época as pessoas tinham mais problemas se você falasse muito que tinha tido isso, aquilo, você ia pensar que você pirou. E eu, tranquilo demais, pensou, não, isso que agora... Inclusive, se a gente for olhar, né, dentro das próprias experiências de quase morte, um traço que é marcante de todas elas é esse sentimento de pacificação íntima.
Porque a pessoa diz assim, não, mas como é que eu como? Como é que é eu morrer? A pessoa fala, olha, é a experiência mais impressionante. Muitos falam até a palavra amor, no sentido de que a gente entende como fraternidade. Não é amor mesmo, Ou amor. É um afeto incondicional. Isso, incondicional Você pra dá tudo. beijo em escorpião. É isso aí. Exato, que nada perturba, E o pessoal fala assim, mas como é que pode alguém estar numa situação que às vezes do cérebro era pra estar desligado, ela tem uma emoção que ela nunca teve uma intensidade dessa. E foi o que só que o teu também foi diferente nesse sentido, né? Como é que durou essa questão? Cara, aí? durou, bicho. Foi engraçado que eu acho que isso daí já foi assim. Eles já deram uma dose compatível com o que eu ia ter que enfrentar em relação ao atendimento aos credores. Desculpa, porque na IQM em si, ele é muito forte durante o estado fora do corpo. No teu caso, é um diferencial, porque ultrapassou isso. Durou muito tempo, cara. Eu até, durante um tempo, eu fiquei achando que eu estava em descoincidência do mental sono, como se fosse isso, entendeu? Eu fiquei com uma coisa assim, era uma sabedoria, era um troço assim, eu recuperei alguma coisa daquela época, eu fiquei meio, né, numa tranquilidade. O cara falava assim, vai, cara, tá caindo o mundo, não sei o que lá. Eu falei, tá, legal, beleza, vai ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Não, vou ter assim. O médico me levava para dentro do... Eu fiz 9 cirurgias em emergência. Tive vários sangramentos e eu passei muito perto da morte várias vezes durante esse processo e as equipes sofriam com isso, né? E quando me levava para as cirurgias de emergência, eles não me apagavam logo, né? O médico me levava até lá dentro e botava na coisa e tal, não sei o que lá. Aí falava assim, agora eu vou ter que te apagar. Vou falar uma verdade a você, eu não gosto de te apagar não, porque quando você está acordado eu estou tão tranquilo por causa da energia, da né? energia, cara. Entendeu? Aí eu falei para ele assim, mas quando você não sabe que quando eu estou apagado eu estou melhor ainda do que quando eu estou acordado. Você devia ficar tranquilo que eu estou apagado aqui. Eu vou ajudar na cirurgia. Os caras olhavam para mim assim. Que loucura, né? Muito doido. Agora, um ponto interessante, só para pegar essa parte do pós-EQM, da outra vez você não chegou a contar o caso lá de um tênis. Você pode comentar isso aqui? A gente achou muito interessante quando acabou da outra vez. Vou contar. Acho que vale a pena. Vale a pena, porque é interessante que depois que eu tive isso, eu tive várias experiências fora do corpo, durante, inclusive, cirurgias. Porque essa foi a cirurgia principal da amputação. Uhum. E eu estava em coma. Mas durante a cirurgia eu tive também. Aí não era bem EQM, eu tinha experiência fora do corpo. E o cara, quando me anestesiava, aí eu saía do corpo. Aí teve uma que eu saí do corpo e eu estava vendo, os caras estavam conversando, a gente estava conversando, eles me anestesiaram, eu saí do corpo e eu continuei falando. Poxa, o cara não responde, que mal educado. Aí eu falei, mas peraí, mas eu tô por cima. Eu tô me vendo deitado lá na... Ah, não, saí do corpo já, os caras já me anestesiaram. Ah, eu tô entubado, pô. Por isso que eu não tô conseguindo, os caras não estão me ouvindo. E os caras lá, né, fazendo a cirurgia e eu vendo a cirurgia por cima. Aí eu subi, atravessei o telhado do hospital, assim, saí lá por cima assim, do telhado, e aí vi um tênis no telhado, né? Aí desci, voltei e tal, não sei o que lá. Depois eu voltei, nem lembro como é que foi a volta dessa cirurgia, mas o tênis ficou guardado na minha cabeça. Aí eu... Tinha um médico que eu brincava muito com ele, os negócios todos, falava, não, eu vi isso, eu vi aquilo, eu ouvi você falando isso. Eu falei, tem que afundar esse cara mais, porque ele escuta as coisas na cirurgia, que não sei o que lá. A gente ficava brincando, não é que ele não acreditava, ele achava que... Aí eu peguei ele de vez, porque quando eu falei do negócio do tênis, eu falei assim, vou mandar alguém lá no telhado olhar, porque tem um tênis lá em cima do telhado. Ele falou, o quê? Tem um tênis lá, pede pra olhar lá, o tênis é assim, assim, assim. Peguei o coisa, desenhei onde é que estava o tênis. O cara foi lá e achou o tênis, trouxe o tênis pra gente ver. Aí, cara, eu falei assim, será que foi só anestesia? Tem gente teimando falando que esse negócio é alucinação, né? Não, ninguém sai do corpo, isso é alucinação. Não, Esse é o tipo de situação que é cachapante, né? Comprovatório, não tem fim de papo, sabe? Mas assim, ele não era ele brincava comigo, claro. Ele não era aquele materialista, sim. Coisa. Era a nossa brincadeirinha né? E ele fazia isso também para ouvir um pouco dos meus fenômenos, entendeu? Sim, do jeito dele sem precisar. Então a situação era essa. O cara... E eu pretendia continuar meus estudos e a maternidade não estava nos meus planos. Até que em maio daquele ano eu recebo uma carta
que eu guardo até hoje, inclusive, do meu futuro filho, pedindo licença para vir, para fazer parte da família, mas uma carta amorosa no Dia das Mães. E Opa, mas como que essa carta chegou até você? o meu marido, ele estava querendo ser pai, e aí ele escreve essa carta amorosa em nome do filho, do pretenso filho, que queria vir a essa dimensão, pedindo licença para vir, para chegar. Eu olhei. Mas é uma espécie de psicografia ou foi uma ideia Não, que ele teve? ele teve uma ideia, intuição. assim, uma intuição que ele colocou assim, como é que ele colocou assim, da central de pai, de bebês de outra dimensão. Ele teve uma criatividade assim incrível e assinou como pretenso filho chamado Amor. Eu olhei a carta, me sensibilizei, Dia das Mães e tal, mas assim, minha vida estava com foco, com mega foco na minha carreira e tal. Guardei a carta e segui minha vida. 3 meses depois, acidentalmente, eu engravido, em agosto. Isso aconteceu em maio, em agosto eu estava grávida. Aquilo foi um choque para mim, porque eu disse, como assim, né? Tô grávida porque a gravidez traz uma insegurança para a mãe. Pelo menos eu senti uma insegurança, não estava planejado, pelo menos consciencialmente, de forma lúcida não. Mas enfim, assimilei isso e vamos em frente. Uma gravidez normal, 9 meses, tranquilos. Eu trabalhava, continuei fazendo as minhas atividades normais. Chega para o nascimento, né? Eu passo 2 dias em trabalho de parto. Passando com a bolsa arrebenta, eu com contração, mas chegava na hora de eu chegava no hospital, o bebê cansava e dormia. E o médico, homem, vai caminhar, vai fazer atividade física, vai fazer isso, para ver se a gente consegue um parto normal. Não consegui, depois de 2 dias o bebê entra em sofrimento, e aí o médico disse, não, nós vamos fazer uma cesárea de emergência. Entro para o procedimento de cesárea, tranquilo, tudo normal, o bebê nasce, normal, Copigar 9, depois 10 nos próximos minutos. Eu vou para a sala de recuperação, um momento assim de alegrias para mim. Encontro na sala de recuperação uma amiga de infância, de ginásio, na época, né, de ensino fundamental, que estava fazendo o estágio dela em obstetrícia. Mais um momento de felicidade e tal. Tenho a alta do centro de recuperação ali de pós-anestésico e vou para o quarto. Chego no quarto, meu bebê já estava me aguardando, eu amamento e nós dois dormimos. Isso por volta já de 1h da manhã, ele nasceu às 21h36. Então, o tempo que eu saí do bloco cirúrgico, que foi para a sala de recuperação, volto para o quarto, eu imagino que seja já de madrugada. Eu amanheço às 6h da manhã com uma enfermeira entrando no quarto, para fazer uma injeção porque como a mãe eu sou O negativo, o meu filho era positivo, então tinha que fazer uma injeção para que eu não tivesse problema nas próximas gestações. Sempre acontece isso quando mãe e filho têm incompatibilidade de sangue. Ela aplica essa injeção e o meu sangue, e a injeção, o sangue não coagula, continua escorrendo. E aí acontece a primeira sincronicidade. Eram 6h da manhã, o obstetra, naquele momento em que o sangue não para de escorrer no braço, o obstetra entra no quarto e diz assim, olha, eu precisei atender uma outra paciente que teve uma questão agora de cedo, e eu aproveitei e antecipei minha visita que eu ia fazer para você hoje. Quando ele entra no quarto, o meu marido diz assim, o João, que é o nome do obstetra, né? Dá uma olhadinha, não está parando de sangrar o braço dela. Ele imediatamente corre para mim e levanta os lençóis da cama. Eu estava já imersa numa poça de sangue. Ele me pergunta o que você está sentindo, eu não sentia nada. Ele simplesmente aciona imediatamente, me levanta já no lençol mesmo, me joga em cima da maca, me leva para o centro de cirúrgico novamente. Ele disse, olha, vamos ver o que aconteceu, se houve um rompimento de alguma artéria na cesárea, para a gente estancar isso. Ele passa por uma anestesia geral. Quando eu começo a recobrar os sentidos na sala de recuperação novamente,
eu tenho dores assim insuportáveis no abdômen. E eu lembro que as dores eram tão fortes que eu estava em frente para a bancada do médico plantonista ali da sala de recuperação, e eu disse para ele assim, chama o meu médico porque eu vou morrer. Eu disse para ele, eu tô com muita dor. E ele me responde assim, eu acabei de te dar morfina. E eu disse, sim, chama o meu médico. E ele disse, eu já estou chamando. A próxima rememoração que eu tenho é dele sentado do meu lado, o médico, dizendo, olha, Rony, a gente entende que para olhar melhor para você, vou te levar para a unidade de terapia intensiva. E as dores continuavam, elas não haviam cessado. Eu vou para a unidade de terapia intensiva, e aí entra uma equipe multidisciplinar, né? Entra hematologista, gastro, enfim, é uma equipe imensa de médicos. Só que eu vou para a unidade de terapia intensiva e meus rins começaram a entrar em falência também. Então, todos os órgãos começaram a entrar em falência. Eu não tinha mais... Eles me mantinham num estado que a gente chama de pré-coma. Então, quem passa por unidade de terapia intensiva sabe que a cada 30 minutos você mede os sinais vitais, você não tem sossego lá. E a dor constante. E aí eu já estava assim, uma gema de ovo, eu já estava com icterícia altíssima, o fígado já tinha se desmanchado, os rins também não funcionavam, e assim, aí começou todo um tratamento de toda a equipe, e eu passei nesse período todo, foram 30 dias, eu passei por mais 4 reintervenções cirúrgicas. Eu peguei um vírus chamado citolomegalovírus. Então, quando eu fazia hemodiálise, daí implantaram cateter para medicamento, porque eu era toda necrosada, eu não tinha mais veia em lugar nenhum, eu tinha dores não só de todo o processo que eu vivia, mas eu tinha dores também na coluna, porque eu estava na posição daquela maca de cama de UTI, que eu não me mexia, então me doía a coluna, me doía tudo. Era dor incessante, dia e noite, porque em UTI você não dorme. Se você quiser dormir um pouquinho, vem o enfermeiro mexendo com você a cada 30 minutos, tirando sinais vitais, mexe aqui. E aí o tempo todo, terapia intensiva mesmo. E assim foi, eu saí, entrava de bloco cirúrgico e esses 30 dias se passaram cada vez menos. Eu só tinha contato com a equipe médica e com o meu marido, que chegava e me trazia notícias do meu filho. Só que assim, cada vez menos eu tinha lucidez sobre o que estava acontecendo, e eu vivia aquele processo assim de dor dia e noite, e não sabia o que estava, perdia o contato com a realidade, porque você fica num momento de a minha consciência entrava em alucinação, voltava para a realidade, eu só ouvia, não tinha energia para abrir os olhos, e assim foi, até que um dia eu tô quietinha ali e eu ouço. Porque quando você está nesse estado, é interessante falar isso, quando você está em estado ou de coma ou de pré-coma, a única coisa que funciona perfeitamente é a audição. Quando eu voltava, eu ouvia tudo o que estava acontecendo na sala, às vezes eu voltava, às vezes vinha, mas eu ouvia sempre o que estavam falando. E sou interrompida por um padre que se apresentou como padre, perguntando se eu aceitava, se ele podia me dar extrema-unção. E aí aquilo me veio assim um sinal vermelho, assim, o que está acontecendo? Será que ele pensa que eu vou morrer? Que eu logo pensei, extrema-unção, isso é para quem está morrendo. E eu só lembro disso. Ele pedir licença, e aquilo foi um choque, porque até aquele momento, apesar de eu estar 30 dias numa UTI, fazendo hemodiálise, e aquele processo que eu não dormia, inclusive, os únicos momentos que eu conseguia dormir é quando eu fazia hemodiálise e eu tinha pego aquele vírus, o citolomegalovírus, fora todas as patologias possíveis. E
quando acontecia deles tirarem todo o sangue para passar pelos filtros da hemodiálise, esse vírus, ele me dava uma pressão, ele aumentava a minha temperatura, que eu ia 40, 41. Eu começava quase que cozinhar ali na UTI. E aí eles me davam um medicamento para baixar a febre. E aí eu dormia. Então, acabava que a hemodiálise, para mim, era o único momento que eu conseguia dormir. Esse padre, ele era... Qual que é a tua avaliação? Ele era extrafísico, ele era uma alucinação, ou ele era um padre mesmo? Eu estava na PUC, em Porto Alegre, hospital de padres. Então, eu imagino que seja intrafísico mesmo. Que era. Porque depois eu vinha saber que a família toda já tinha se despedido. Não havia, todos os recursos já haviam se esgotado. E o teu filho? Ele já estava em casa. Estava em casa, sendo cuidado... Por tias, por prima, por quem passasse na porta, vem cá que tem uma criança que precisa ser atendida. E assim foi. Eu recebo aquele choque quando vem essa informação para mim, perguntar se podia me dar extrema-unção. Eu apago. A próximo momento, aí que vem o meu grande desespero. Eu acordo com uma energia, com um tubo de energia puxando pelos meus joelhos, pelas minhas pernas e me conduzindo para um túnel, que na minha tela mental parecia que era um túnel, mas era uma energia muito forte. Me puxando. E eu, num desespero mental, tentando ver aquele túnel e tentando colocar os pés naquele túnel. A questão toda... Para não entrar no túnel. Para não entrar no túnel. Para tentar, né, como se eu estivesse buscando a borda do túnel. E a energia que vinha desse túnel, dessa energia que me puxava, era muito ruim. Mas era muito ruim. Eu nunca tive até hoje a mesma percepção de energia daquele momento. E aquele desespero, aquele embate mental ficou por uns segundos e eu apaguei de novo. Perdi a lucidez. E acordo e me vejo num outro momento aí, assim. A primeira sensação que veio assim, eu não tenho dor. Eu era apenas o meu pensamento, sem dor nenhuma, numa paz imensa, em algum lugar, não sei aonde, mas eu era aquele momento, a minha consciência, aquilo que eu estava ali, era só um sentimento de presença, naquele espaço-tempo, e uma sensação assim, a minha mente vazia, nada vinha. Depois de tanto tempo no sofrimento, isso deve ter sido um alívio enorme, né? É assim, eu estava... Sabe aquela sensação de você estar flutuando em algum lugar que você diz assim, ó, eu estou no paraíso, eu estou em algum lugar assim. Era uma sensação de um bem-estar pleno. Não sei se é difícil você encontrar palavras para definir o que você sente, mas era assim, é como se você estivesse boiando em algum lugar sem nada, apenas você naquela imensidão. Aí eu sou interrompida. E veio uma pergunta assim, quem vai cuidar? E repete, e dá o nome do meu filho. Quem vai cuidar do fulano? Eu imediatamente formulo 3 hipóteses. Dessas 3 hipóteses, no momento que eu formulo, eu descarto uma por razões assim, ó, bobas, imaturas. O questionamento, as opções eram de pessoas que iriam cuidar do seu filho na sua ausência, em você morrendo. Exatamente. Quem é que vai cuidar? E aí eu mentalmente formulei 3 hipóteses, uma irmã minha cunhada que seria madrinha e o pai, e descartei os 3. No momento em que eu descarto os 3, descarto a última hipótese, eu venho uma rememoração da minha mãe, da importância da minha mãe na minha vida, do carinho dela, da importância da mãe por um filho. A minha mãe dessomou, eu era muito jovem e sempre me fez muita falta aquela dor que eu sentia da falta dela em toda a minha vida. Tanto é que, interessante isso, eu estou entrando na maternidade, a primeira imagem que vem assim, quando eu para ganhar um bebê, vem assim, ó, ai, que vontade de deixar minha barriga aqui para minha mãe, depois eu volto para pegar meu filho. Né? Nessas horas a gente lembra muito da mãe. E aí... Desculpa, esse é o seu primeiro filho? Meu primeiro filho. É o primeiro filho. Então, aquela sensação da forte presença da mãe. E naquele momento que veio a imagem, aquele sentimento da minha mãe, veio também a
a importância dela e aquilo que eu senti da falta dela, de não desejar isso para ninguém. E aí, não existem palavras para dizer, mas é assim, ó, houve uma mudança no meu cérebro, alguma coisa aconteceu. Sabe quando você faz uma virada e acontece uma expansão? Quando eu decido assim, somente eu posso... E aí foi que eu tomei a decisão, somente eu posso Ter esse papel, né? exercer esse papel de mãe. Essa função, bem assim, essa função de mãe. E aí, naquele momento, é assim, houve uma expansão. Eu não sei o que aconteceu. Parece que eu trago até hoje na minha memória a sensação de que parece que houve uma virada na minha vida, no meu cérebro, em alguma coisa. A minha mente expandiu. E aí eu senti uma força, uma capacidade de um empoderamento, uma força interna indestrutível. E aí eu tô naquela sensação assim, sabe, usufruindo daquele bem-estar, que é mais do que um bem-estar, é uma sensação assim de eu estar gigante. E aí vem a segunda pergunta. Você sabe que você vai ter que reconstruir todo o teu corpo? E aí, diante daquele momento que eu estava vivenciando, daquele sentimento assim de estar super, de nada no mundo poderia ir contra, eu achei assim, mas que pergunta, sabe? Aquela coisa assim, mas por que tá me perguntando isso? E aí só respondi assim, a decisão foi tomada. A próxima rememoração que eu tenho, assim, voltei a ser, né, abóbora, volto pro corpo, começo a sentir dor, e os relatos que eu tenho a partir daí foram os seguintes. Um médico aparece, meu marido e o irmão dele estavam na lanchonete do hospital, ele entra lá, assim, ó, gritando, o médico, dizendo assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas tem uma coisa maravilhosa para contar, os exames dela estão sinalizando que está regenerando o fígado, que os rins estão começando a voltar, que tudo está se recompondo. E a partir dali, assim, foi só alegria. O corpo começou a se recompor e foi muito rápido. Eu tive que aprender a caminhar de novo, eu não tinha mais músculos, né? Um passo que eu dava, eu suava assim, feito, né? É impressionante como a gente perde musculatura muito rápido. Eu não sabia mais andar. E assim, ó, o mais interessante é que com tudo isso, em menos de 10 dias, no máximo 10 dias, eu estava em casa, obviamente com a barriga aberta, porque a cesárea eles não fecharam. A cicatrização demorou. Foi de dentro para fora, fiz curativos em casa e a vida seguiu. E assim, cheguei em casa, tinha um bebê me aguardando, eu não conseguia segurá-lo no colo, em pé, porque eu estava com a barriga aberta, eu sentava para cuidar dele, ele chorava noite e dia, porque ele tinha não só a questão de não estar longe da mãe esse período todo, mas ele tinha cólicas, então ele comia e chorava. Até o 6º mês ele chorou dia e noite. Então, assim, essa experiência interessante que eu vivenciei, eu nunca compartilhei com ninguém, nem com o pai. Os teus familiares? Ninguém. E é interessante porque todas as experiências que eu tive na minha vida, assim, que foram antes de chegar na Conscienciologia de parapsiquismo, eu nunca compartilhei com ninguém. E tudo isso para mim era muito natural. O que é interessante, né, na minha vivência, que foi, eu considero a vivência mais crítica que eu tive na minha vida, foi um momento em que eu realmente corri risco de vida, né, um risco claro e assim inequívoco, né? Eu estava numa situação que, inclusive, alguns médicos, algumas pessoas falavam que eu não iria sair daquela situação. Então houve ali uma interpretação de que realmente eu estava correndo risco de vida e durante aquele período ali, a maior parte dele eu fiquei inconsciente, porque eu acabei ficando numa UTI, né, naquele período lá
da pandemia, que eu vou explicar um pouco como é que eu cheguei naquela situação. E ali eu estava realmente correndo um risco de vida. Algumas pessoas achavam até que eu iria passar para o outro lado. E de fato, eu acabei, né, acabaram revertendo esse quadro. Meu organismo também acabou reagindo e eu acabei saindo daquela situação. Mas toda a experiência, que foram, na verdade, 20 dias, se você for contar desde o começo, né, quando eu adoeci, e até o momento de internação, intubação e o pós-intubação também, né, você tem aí um período de um mês, mais ou menos, que foi uma experiência muito impactante, né, e depois, agora também vendo à distância, muito rica também. Eu aprendi muito, as pessoas que estavam ao meu redor, que vivenciaram aquilo diretamente, também aprenderam muito. E ela pode ser chamada de EQM nesse sentido, que eu corri um risco real de morte e também tive situações onde situações conscienciais, né, e uma experiência aí onde a minha interpretação eu estava, na verdade, fora do corpo, né? Com a lucidez expandida. Exatamente, em alguns momentos com lucidez expandida, a maioria dos momentos com confusão também, né? Então teve um mix de vivências aí que eu vou procurar passar para vocês, para quem está ouvindo, de uma maneira cronológica que dá para entender um pouco melhor. Embora a cronologia também da experiência toda, ela é meio também, vamos dizer que eu vou fazer aqui um recorte didático, né? Então, É difícil explicar, né? A primeira coisa que é interessante no meu caso específico é que eu sou um pesquisador desse tema de longa data. Então é uma experiência de EQM que aconteceu com um cara que pesquisa há muitos anos a experiência de quase morte. Então isso já é um diferencial. A ponto que durante a experiência, algumas coisas que eu estava vivenciando, eu sabia conceitualmente o que era. Isso aqui que eu estou passando é isso. O que, na verdade, só aumentou o meu pavor, né? Porque eu achei que aquilo ali fazia parte do processo da morte que eu estava passando, né? Então é muito interessante, porque ali era um embate do processo racional e de conhecimento com o processo emocional, que é uma carga muito forte também. Então teve ali um momento assim de conhecimento, mas também de vivência da experiência em si. Mas o fato é o seguinte, no final de 2020, naquele primeiro período da pandemia, quando a gente ainda não tinha vacina, então já tinha se passado aí uns 8 meses da pandemia, eu já tinha ficado um período lá recluso em casa, fiz né, como era preceito, né, eu fiquei em isolamento social durante 8 meses na minha casa, né, procurando não sair, E aí era aquele momento da pandemia onde houve a diminuição do número de casos, né? Final de 2020 ali, inclusive falava-se que a pandemia já estava passando, né? Então houve um certo relaxamento social nesse processo de isolamento. As pessoas começaram a botar o nariz para fora de casa, eu inclusive. E ali naquele momento pipocou alguns casos ao meu redor, né? O que acendeu, isso no final de novembro, assim, né? O que acendeu uma luz vermelha de, o negócio está chegando próximo, né? Eu fiquei um pouco temeroso, assim, e justamente o que eu fiquei com medo aconteceu, né? Eu fiquei doente, as pessoas da minha família ficaram doentes também, o Gabriel, meu filho, minha mulher, né? Só que naquela semana, última semana de novembro de 2020, ainda não existia vacina e ninguém tinha sido vacinado, então foi a variante selvagem, né? Hoje, olhando em perspectiva, né, alguns colegas médicos meus também disseram que, apesar de tudo que aconteceu comigo, eu tive uma certa sorte, porque a variante que veio depois, né, que foi a variante de Manaus, né, e aquela ali foi mais mortífera, e ainda não tinha começado o processo da vacinação, né, mas a maioria não tinha sido vacinada, eu também não sei, teria sido, né, então ali poderia ser. Muitas pessoas falaram que se eu tivesse pego a próxima leva de vírus, eu não estaria aqui contando a história. Então é possível, é bem possível isso. Então eu peguei a variante selvagem, como se diz, né?
E aí o que aconteceu? Alguns poucos dias, né, tive aqueles sintomas clássicos, e durante esse período da variante selvagem era um período assim de 7 a 10 dias que começava aquela tempestade inflamatória, né, que a pessoa piorava de vez. Então eu fiquei observando, assim, aqueles sintomas clássicos, né, perda de olfato, perda de paladar, aquela febrícula, né, aquele negócio, aquela semana ali ficou lá em casa todo mundo daquele jeito. Só que minha mulher e meu filho melhoraram, passou, né, esses sintomas, e eu não, eu mantive numa situação ali de febre intermitente e tal, estava controlando com oxímetro digital, temperatura, mas ficava aquela coisa que não melhorava. E naquele momento não tinha muito o que fazer, era ficar em observação, e se piorasse era para ir pro médico, né, pro hospital, enfim. E foi o que eu fiz, né? E quando começou a piorar, quando a oxigenação baixou muito, eu comecei a sentir falta de ar e tudo, o que não se sabia ainda naquela época, que, diferente da minha mulher e do meu filho, eu tinha uma pneumonia bacteriana se instalando junto, né, aquelas famosas infecções oportunistas. E aí meu quadro piorou rapidamente, de maneira que, então, os primeiros sintomas foi num sábado, no sábado seguinte eu comecei a ficar com falta de ar e a oxigenação piorou muito, e aí eu corri para o hospital. Eles já viram, já me internaram imediatamente. Sendo monitorado isso, né? A hora certa de ir pro hospital. Exatamente, porque no meio da semana eu também fui. E aí olharam lá, fizeram os exames e falaram, olha, por enquanto vamos ver como é que progride, né? E no sábado piorou. Na verdade, sábado pro domingo, né? No sábado eu já comecei a me sentir mal. No domingo de manhã que eu fui pro hospital. Essa época era aquela que os hospitais estavam já bem lotados, assim? Não. Ainda, na verdade, como estava diminuindo o número de casos, ainda estava lotado, mas não estava lotação máxima, que foi o que aconteceu no início do ano seguinte, em 2021, né? Uns 3 meses depois, aí virou aquele período que morria 3.000 pessoas por dia, né? E naquele período, não. Naquele período estava no final da primeira onda. Mas o que aconteceu, que outra coisa que foi sorte, naqueles 8 meses de pandemia, né, as equipes médicas aprenderam a lidar com aquela tempestade inflamatória do corpo, né? Isso também dei sorte. Então peguei uma equipe que na verdade salvou minha vida, né? Bastante, já estava treinada, já estava com experiência, já tinha toda uma experiência, uma vivência de tratar, né, a Covid. E aí eu fui internado e não fui comunicado, ou pelo menos eu não me lembro de ser comunicado que eu ia ser entubado, né? Então, eu acho que eu fiquei também num estado, talvez começaram a aplicar remédio, você já fica meio, né, naquela situação meio... Sedado. Um pouquinho já me prepararam para fazer a intubação e eu... Então, isso foi na segunda para terça, eu fui dormir na segunda-feira, vamos dizer, e... Na verdade, acordei na outra terça da outra semana, né? Então eles me apagaram e me entubaram. Melhor não ter falado, né? Também. Pois é. Então nesse período aí, realmente, vamos dizer, eu fiquei sedado e entubado, e aí que foi que realmente estava num período crítico, né? Que eu dependia da ventilação mecânica. A gente sabe que durante a pandemia muitas pessoas dependeram de ventilação mecânica e em alguns casos nem tiveram e até morreram sufocadas, uma coisa horrorosa, logo depois, no começo do ano seguinte, né? Não foi o caso aqui, felizmente, mas aqui houve até momentos que precisaram do equipamento de ventilação mecânica, utilizaram até de veterinária, né? Pegar aqui próximo, aqui em Cascavel e tal, usaram equipamento de respiração veterinário para ser humano, né? Então, assim, mas isso foi depois, né? Naquele momento estava ainda tudo sob controle, vamos dizer assim. E aí eu estava nessa situação. Agora, daí para o começo, quando eu comecei a recobrar a consciência novamente, que foi uma semana, um pouco mais de uma semana depois, em algum desses momentos aí, eu tive um lapso de consciência, onde eu comecei a ter uma noção do que estava acontecendo comigo.
que é essa noção? Eu pude ver que eu estava num ambiente, estava perturbado, era uma situação assim, energeticamente, que eu estava numa UTI, né? Onde tinha gente efetivamente morrendo, teve gente que morreu ali, uma pessoa que estava do meu lado, e eu vi aquela movimentação, e às vezes a movimentação fica mais crítica, né? E eu comecei então a ver aquilo e sentir talvez aquela energia toda, que é uma energia, não é uma coisa tranquila, né? Uma coisa tumultuada. E eu percebi aquilo. Então, nesse momento, a minha interpretação qual que é? Que eu comecei a ter algum vislumbre de consciência que eu estava ali naquele ambiente, mas não estava coincidido, né? A minha consciência não estava coincidente com o meu corpo ali. Essa é a minha interpretação. Então, eu comecei a ver aquilo ali, comecei a ficar perturbado e comecei a ter uma noção. E qual que era a última memória que eu tinha? A memória que eu tinha sido internado. Então, você veja a lógica que eu tive. Se eu tinha sido internado e de repente agora eu estava ali numa UTI com gente morrendo e eu me via também todo cheio de fios e de agulha e de cano no meu nariz, cano na boca, cano, né, eu estava todo entubado, né? Ah, outra coisa, eu estava amarrado também, porque eu acho que eu me debatia, né? Então eu tive que ser amarrado, né? Então imagina você se perceber numa situação, embora não com essa clareza toda que eu estou contando, mas era uma gestalt ali, né? Eu me via e me sentia daquele jeito e era horrível. E qual que foi então a consequência que eu consegui imaginar ali, né? O que eu projetei que estava acontecendo? Eu estava morrendo, né? Então ali naquele momento eu tinha certeza que eu ia morrer. Provavelmente era o contrário, né? Eu estava ali naquele momento que eu comecei a recobrar a consciência e que eu estava descoincidente, né? Essa minha visão. Ali eu estava meio começando a melhorar, ou então tirar a sedação, alguma coisa desse tipo. Mas eu estava, na verdade, ali um pouco mais consciente e, obviamente, o que eu estava vendo e sentindo não era muito ruim, né? E quando eu comecei a atinar a situação que estava acontecendo, aí sim eu tive certeza, naquele momento era uma certeza que eu ia morrer. Né? E aí, quando você não tinha entra... nenhuma informação, né, amor? Nada, assim, era uma coisa... Exatamente. Então, e também, veja, com o grau também de sedação, de remédio, você toma pesados, remédios pesados são. E aí eu imaginei, então, não tinha essa clareza de tudo que eu estava vendo, eu via só aquela sensação e aquela situação e aquela certeza, né? Eu falei, eu vou morrer, estou morrendo, né? Não vou sair dessa. E aí, essa situação psicológica, né, deu início ao que eu considero a EQM propriamente dita. Eu imagino que tenha sido uma projeção contaminada por toda aquela situação. Essa é a minha interpretação. O que é a projeção que eu estou falando? É a projeção da consciência para fora do corpo, que é uma coisa que eu ensino e que eu sei identificar, né? Por ser professor dessa área aí, né, durante muitos anos. Então, essa é a característica da minha EQM que eu acho interessante. O fato de eu conseguir ter essa visão, passar por uma experiência crítica dessa, com a visão de muitos anos e a experiência que eu tenho como projetor lúcido e como professor de projeção, né, professor de práticas de projeção e de teoria também. Quantos anos? Enfim, muitos anos. Assim, eu comecei a dar aula disso em 1997, né? Então a EQM foi em 2020, então você faça o cálculo aí. São quase 25 anos, né? E, inclusive, sabendo que a EQM é um tipo especial de projeção consciente. Ela é uma projeção consciente crítica, como a gente chama, uma projeção consciente onde existe a possibilidade da pessoa ter a projeção final. A gente fala que a experiência fora do corpo forçada, né? Exatamente. No caso aí foi forçada por uma infecção viral aí que aconteceu, que gerou uma pandemia. Né? Como o meu processo pulmonar ele é um
locus minori de resistência, né? Ou seja, eu sempre tive, desde quando eu era pequeno, eu tinha asma, né? Bronquite, alérgica e também asma quando eu ficava com gripe muito forte, tinha que ir no hospital tomar inalação. Então, assim, sempre tive depois 2 pneumonias que me exigiram internação, mas não nada crítico desse jeito, né? Eu fui lá, fui tratado e melhorei. Só que dessa vez o vírus foi bem no ponto fraco meu, né? Não tenho comorbidade nenhuma, mas tinha esse local de menor resistência, né? E o processo também meu de sobrepeso, que isso aí por si só também é um fator de risco. No caso da pandemia eu inclusive perdi amigos que eram médicos, né? Tinha sobrepeso e pegaram um pouco na mesma época minha, um pouco antes, e faleceram. Então isso, imagina todas essas informações, né? Eu tinha um amigo meu médico, que eu falava com ele durante a pandemia, inclusive, ele estava na linha de frente, e ele faleceu 2 meses antes de eu passar por isso. Então você imagina tudo isso fermentando na sua cabeça, e aí você começa a recobrar a consciência e ver aquilo tudo. Então, quando você está nessa situação psicológica de perceber a morte por perto, ou inevitável, né? No caso, muita gente de EQM narra essa experiência, aí você tem um monte de clarezas na sua... acaba tendo uma situação onde as coisas ficam claras e aquilo começa a mudar efetivamente a sua condição consciencial. Vou dar um exemplo, né? Ali você percebe claramente o que é importante na sua vida e o que não é importante na sua vida. Com uma clareza, assim, absurda e estonteante, assim. Você fala, nossa, coisas que eu estava me dedicando que não tem importância alguma, e coisas que eu não estava me dedicando e que... Uma coisa que talvez você já... E que era uma coisa que as pessoas que passaram por EQM narram muito o que acontece, né? Então eu pude vivenciar isso na prática, né? Por mais que você tenha aquela visão ou aquele entendimento racional daquilo, só quando você passa com toda a carga de emoção no negócio é que você pode perceber, né? Mas eram coisas assim que você já sabia disso antes da experiência, e a experiência meio que te dá um chacoalhão, ou são coisas que você efetivamente só percebe ali na experiência? Com aquele grau de intensidade, entendeu? É a experiência que te dá, né? Assim, você não vê com tanta clareza durante a sua vida ordinária, assim. Algumas coisas elas acabam ficando banalizadas e tudo mais. Para exemplificar, para não ficar muito teórico, né? Uma das coisas as pessoas que você ama, elas ficam em primeiro plano, assim, pelo menos na minha experiência, né? Você pensa assim, nossa, eu não falei tudo o que eu precisava falar, eu não me expressei o meu amor de tal maneira como eu deveria, eu não interagi com essas pessoas na profundidade que eu gostaria, que eu precisaria, eu quero fazer isso agora. Então, assim, aquilo ali fica muito claro para você, né? E aí, por exemplo, uma das coisas que eu mudei depois da minha experiência foi realmente fazer um esforço maior para estar junto de pessoas com quem eu tenho uma afeição, uma afetividade maior. Então isso me transporta para o momento presente, né? O que o pessoal chama de mindfulness, né? Então, assim, eu faço questão de procurar mais as pessoas que eu gosto, que eu amo, e que, de certa maneira, eu não estava fazendo esse esforço e então, assim, amigos que eu não via há muito tempo, a própria família, né? Eu mudei a minha relação com a minha família. Hoje eu tenho uma relação muito mais profunda, muito mais gratificante com todos eles, né? Eu falo mais, normalmente eu tenho um temperamento mais, assim, introspectivo, né? Eu não sou de falar muito, mas ainda não sou de falar muito, mas já estou falando muito mais, e já estou conversando, e já estou colocando muito mais e interagindo muito mais do que eu interagia, né? Então, assim, isso mudou muito. Só isso é um aspecto que mudou muito, né? E essa experiência como um todo, ela teve vários outros aspectos desse nível de experiências parapsíquicas e experiências emocionais profundas que me vincaram, né? Que assim, foram muito marcantes no sentido de algumas coisas dessas até modificarem
a maneira como eu me expresso e como eu ajo. Amaury, a sua experiência é bastante longa, né? Para o pessoal que está assistindo, tá bem no início ainda, né? Tem bastante coisa para o Amaury contar pra gente. E nesse início, esse início da EQM já oportunizou toda essa clareza de prioridade das pessoas que você gosta, ou foi no resumo da obra como um todo, assim, no resumo da experiência? Eu acho que ali naquele momento já apareceu isso aí, né? Do tipo, nossa, sabe quando vai acontecer alguma coisa e você fala, não pode acontecer isso porque isso vai... Eu já comecei a pensar nas consequências daquilo que ia acontecer. E a consequência de eu parar tudo que eu estava fazendo, de deixar coisas assim, certamente iriam me deixar muito angustiado, né? Então aquilo ali já apareceu. Mas não foi aquela tônica, ela foi progredindo, né? Então a primeira coisa que eu pensei é isso, eu não queria dessomar, não queria morrer, né? Eu falei, não, eu tenho coisas a fazer aqui, eu preciso mais tempo, né? E aquilo, então, ali foi aquele momento de maior angústia, porque a angústia começou a aumentar, né? Então, a angústia, eu acho que nunca, em nenhum momento da minha vida, aquilo foi tão presente, no sentido de que a minha finitude foi tão clara e foi tão explícita, né? Então isso aí teve um impacto muito grande. E como aquilo ali, eu estava num lugar que era um lugar de cura, mas também de morte, tinha ali as duas possibilidades, então eu comecei a entrar aí é engraçado, por toda a preparação, todo o estudo que eu tive não evitou de eu entrar num pânico, né? Eu comecei a entrar em pânico. Então eu comecei a falar, não posso, e me debater e tal. Acho que talvez, não sei se foi nesse momento que me amarraram, né? Alguma coisa, porque eu estava muito perturbado. A minha condição consciencial era de muito pertúrbio, né? Havia ali medo, havia ali um medo biológico mesmo, assim, né? O medo da morte, né? Mas medo também da incompletude, da falta de continuidade para aquilo que eu achava que era importante, que eu deveria fazer. Então, assim, isso acabou, né, progredindo, né, para uma situação que eu comecei a ver várias cenas começaram a aparecer para mim, e esse talvez seja um momento mais... Hoje eu acho que, assim, não eram cenas muito pessoais, individuais, mas pareciam cenas assim genéricas, como se eu estivesse tendo uma aula. Aquilo tinha conexão comigo de alguma maneira, mas eu não sei dizer qual a conexão. Eu via cenas e cenas que eu entendia o contexto, isso é que é mais interessante. E foram uma sequência de cenas que eu vi históricas, assim, por assim dizer. Como que você via essas cenas? Era tipo um filme passando na tua frente? Era tipo uma realidade virtual, porque era um filme. Eu estava inserido. Entendi. Era uma realidade virtual. É uma boa pergunta, porque acho que eu nunca falei disso nos outros podcasts, né? Foi uma pergunta boa. Como é que foi? Era POV, era o ponto de vista em primeira pessoa que eu via tudo aquilo ali. Por outro lado, era mais amplo do que isso, porque junto tinha um entendimento de tudo que estava se passando. Mas você não interagia com aquele cenário? Não Você interagia. Eu estava lá como um observador. Tá? Não me identificava, em algum momento só, talvez eu tenha me identificado, mas assim, não era uma identificação profunda, era mais uma observação de um ponto de vista privilegiado. Então, e vou dizer quais são, né, as cenas, algumas cenas que eu vi aí. Eu até escrevi sobre isso, já tenho falado muito nas lives e nos podcasts aí. Um campo de batalha, por exemplo, onde havia muita gente morta, assim, uma mortandade muito lançada, né? Era uma guerra não muito antiga, porque já tinham canhões, aqueles canhões com aquelas rodas laterais, assim. Então me projeta que é alguma coisa do final do século XVIII, início do século XIX, pode ser, sabe, guerra napoleônica, ou guerra da secessão dos Estados Unidos, alguma coisa desse tipo, assim, eu te falo isso pelas roupas, né? Eram roupas um pouco, os exércitos com umas roupas mais antigas, mas eu via só aquele campo com gente morta a perder de vista e aquelas coisas meio fumegantes e tal. E ao mesmo tempo que aquilo ali era um cenário de morte profunda, a morte estava bem presente ali, eu sabia também que aquela era uma batalha que tinha selado o destino daquela guerra, que não ia ter mais, aquilo acabava com a guerra, né? Era uma batalha que tinha sido a batalha final daquela guerra.
Eu tinha essa compreensão. Então, se por um lado tinha o processo de morte muito presente, muito ali, por outro lado, aquelas mortes propiciaram que as outras pessoas sobrevivessem ou vivessem, né? Aquilo acabava com aquela mortandade. Então, era um processo desse tipo que eu vi. Aí corta aquela cena, vai para uma outra cena. E assim vieram várias cenas, né? Uma das cenas também eu percebia que eu estava num lugar assim escuro, abafado, e tinham algumas pessoas debruçadas sobre um cadáver e mumificando aquele cadáver, né? Pegando, colocando algumas substâncias, tinha uns potes, umas coisas assim, e preparando o cadáver mumificado. E eu, de um ponto de vista externo, achando aquilo ali muito curioso, porque eu percebia que aquilo ali, de certa maneira, que eles estavam fazendo era só o cadáver. A consciência que animava aquele cadáver não estava ali. Tava tipo olhando por cima do ombro dos médicos. Assim, Podia ser alguma coisa desse tipo, né? Não sei dizer se eu era aquela múmia ou se eu estava só vendo mesmo. Não posso te afirmar isso, né? Também não posso te afirmar que local era isso. Não me parecia nada específico, assim. Era uma mumificação genérica que estava acontecendo ali. Não era que do eu, Egito, então. como... Poderia ser, não sei dizer. Não sei dizer. Mas, assim, como eu não tenho essa especialização, né? De história, eu não sabia, pelo que eu vi, eu não saberia identificar onde era. Mas o mais sério ali, e todas essas visões que eu tive, essas cenas que eu presenciei, e os entendimentos que eu tive, elas, na verdade, iam muito mais para o lado didático e simbólico do que para o fatual ali, né? Ali, o que daquilo ali eu pude extrair? Extrair aquilo ali. Mais uma vez, uma situação de morte que gerava uma outra situação. Então, era morte para uma dimensão e nascimento para outra dimensão. Todas as imagens que você viu tinham relação com morte de alguma forma. Morte e renascimento. Como eu sou uma pessoa que dou muito atenção e essa parte simbólica, simbolismo para mim é uma coisa de estudo, eu tenho muita conexão, a minha escala de observação para coisas simbólicas é muito, eu sempre desde criança gostava muito do processo de sonho, então eu queria entender o que era aquele sonho, significado de sonho, então a minha vida onírica sempre me chamou muita atenção. E eu sempre quis estudar sobre isso, li muito sobre isso. A parte mesmo da EQM também tem todo um simbolismo, né? Então eu gosto muito dessa parte aí, né? Desse estudo dentro da psicologia e da religião comparada e das coisas assim. Então toda essa parte simbólica me é muito cara. Então ali eu acho que a tônica da minha EQM foi mais ou menos isso também, né? E aí, então, várias outras situações que eu fui vendo, algumas com mais clareza, outras eu não consigo lembrar, porque eu estou contando aqui as mais marcantes. Mas eram uma sucessão. E quando eu estava vendo isso, eu lembrava e falava, isso aqui que é a tal da visão panorâmica, que é um fenômeno que a gente conhece, que é dentro da fenomenologia da EQM, a visão panorâmica é bem comum, é conhecida, e normalmente diz respeito à vida última aquela vida que a pessoa está ainda, né? Ela vê, muita gente narra que vê a vida em perspectiva, desde o nascimento e tal, mas outras pessoas têm uma visão panorâmica que inclui vidas passadas também, então às vezes elas identificam pontos críticos de vidas passadas onde elas estavam morrendo ou morreram, e aquele momento presente. Então a EQM tem a visão panorâmica dentro da EQM tem uma variedade de fenomenologia que aquilo ali casava bem com o que eu estava tendo. Assim, eu não sei dizer se era para mim aquilo, se eu estava envolvido naquelas cenas, mas aquilo ali tinha muita força simbólica e emocional para mim. E a última cena que eu vi foi a do mamute, né? Que eu contei também já várias vezes, e que era assim, eu vi eu chamo de mamute, mas também não conheço aquele animal exatamente, poderia ser um mastodonte, eu sei que era um animal enorme, assim, uma ossada, né, na verdade eu vi, uma ossada enorme, e aquela ossada estava em estado avançado, assim, de decomposição, e eu, ao ver aquilo ali, eu percebi que, eu sabia, na verdade eu não percebi, eu sabia que era um animal que tinha sido caçado por homens primitivos, assim, e tinha alimentado muito aqueles seres humanos,
Depois disso, quando já não conseguiam mais extrair nada, vinham os animais, e os animais, outros animais também, se alimentaram, retiraram energia daquela carcaça. E agora ali, que já não tinha praticamente mais nada assim, ainda assim eu percebia a vida microscópica ali também, se alimentando, extraindo energia ainda daquilo que já não era mais nem visível, né? Mas ainda assim tinha lá uma... Então, o que era também, qual foi o ponto assim que ficou claro para mim de tudo isso? Que uma única vida ali, que na verdade era um sistema, né? Mas a energia de uma única vida que acabou morrendo, ela sustentou de energia milhões, bilhões de outras vidas. Né? Então, mais uma vez, vida gerando morte, morte gerando vida. Né? Então, todas aquelas cenas tinham isso. E aí, meio que uma síntese de tudo que foi também uma síntese de entendimento, ou uma síntese inspirada ali, não sei o que, pode ser também, provavelmente foi, né, essa minha interpretação, era o seguinte: olha, enquanto organismo biológico, que você tem um componente que né, você está passando por uma fase biológica da sua, embora você seja uma consciência, você é um ser biológico. Então, enquanto ser biológico, essa passagem, essa transição, isso aí é uma coisa que você já passou inúmeras vezes, não dá nem para contar quantas, e vai passar outras tantas. E só que tem duas posturas em relação a isso: ou você esperneia, né, ou você apavora, que é como eu estava, ou você atua para que a passagem seja Trata isso de positiva. forma mais natural. Então, assim, eu não recebi uma informação que eu não iria morrer. Eu recebi uma informação da minha postura naquele momento presente, assim, uma informação, eu posso dizer, ou um entendimento, né? Não foi bem uma informação, mas isso tudo que eu estou contando com palavras foi uma gestalt que aquilo ali entrou na minha consciência, né? Foi um download, vamos dizer assim, né? Sim. E aí eu percebi, sabe, o que me veio na cabeça, já que eu estava no ambiente hospitalar ali, me veio clara essa analogia, é o seguinte: ó, você vai ter que tomar uma injeção, é inevitável. Agora, o que você vai fazer com a tua musculatura? Você vai travar a musculatura Vai doer mais. ou vai soltar? Exatamente. Então a ideia para mim foi muito clara, absolutamente clara. E parece que tudo aquilo que eu vi e tudo aquilo que eu passei até aquele momento, que eu não sei precisar quando foi, se foi quando tiraram a minha sedação, se foi no meio da semana, se Perdeu foi... total a noção de tempo. Não sabia, não sei te dizer em que momento foi isso. Mas eu percebia aquele ambiente de UTI. Isso eu posso te garantir que foi o que detonou a experiência. Né? E aí aquilo, então, foi como que um movimento alquímico. Né? Aquilo transformou toda a experiência. Do pavor absoluto que eu estava, aquilo ali me tranquilizou e falou: não, eu tenho controle sobre o que vai acontecer. Dali pra frente mudou totalmente sua postura. Então. E a mais, eu aceitei a morte. Isso que foi interessante. Então eu tive... Veja, no momento eu tive certeza que eu ia morrer. E no momento seguinte eu tive mais certeza de que eu ia morrer. Então, veja, naquele momento que eu aceitei, eu falei que eu entendia o que eu tenho que fazer. E eu fiz o que tinha que fazer. E aquilo ali me deu uma tranquilidade absurda também, muito além do que eu poderia imaginar. E aquilo ali, aquela tranquilidade que eu tive, aquilo ali me afastou daquela situação toda. Eu, de repente, eu tive uma visão, ou tive uma percepção de que eu estava no cosmos, assim. Eu estava num ambiente de espaço profundo, sideral, não sei onde, né, um espaço interestelar ou intergaláctico, não sei, porque eu via nebulosa, via estrela, era como se eu estivesse vendo aquelas imagens do Space, do James Webb ou do Hubble, sabe? Assim, eu via galáxias, eu estava num ambiente Uma paz enorme. enorme. Aliás, eu acho que aquela paz é que detonou essa... Pode ser, eu imagino que seja uma exoprojeção ou uma percepção de um ambiente cósmico qualquer. E aquilo ali também me deu uma noção e uma percepção, uma vivência de que eu estava... a minha personalidade, eu como indivíduo,
eu estava numa grande sinfonia, eu tinha uma individualidade, eu tinha uma participação nessa sinfonia cósmica com a minha individualidade, mas ao mesmo tempo tudo compunha com todo o resto do universo. Era a impressão, esse é o momento que eu chamo de momento da sinfonia, sinfônico, a minha clara percepção de que, sabe quando tem um solo numa uma orquestra sinfônica e tal, que aquilo ali, ele é individual, alguém está solando, alguém está fazendo aquele movimento, mas também tem todo o contexto que dá suporte para aquilo ali. Então era isso que eu percebia, e aquilo me deu uma tranquilidade enorme no sentido de que, pô, se isso aqui for morrer, agora sim, né? Agora eu posso morrer, que está tudo certo. Né? E o interessante é que na verdade, aquilo ali foi apagando, eu apaguei, não sei mais o que aconteceu dali para diante, eu fiz uma imersão naquele cenário cósmico todo. E aí sim eu acordei, né? Aí a próxima lembrança que eu tenho é de acordar na UTI, naquela situação, e aí começou a fase dolorosa da experiência, porque dali para frente foi muita coisa muito ruim do ponto de vista, porque aí você volta pro físico, né? Então, a lembrança do tubo na garganta ainda demorou um dia e um pouquinho para extubarem, né? E aí eu sentia dor, tudo, não conseguia respirar direito, não sentia, ainda estava com dificuldade para respirar e tudo, e aquela confusão mental que eu não sabia onde estava, eu achava que tinham me transferido para algum outro lugar, enfim, ali começou a fase confusa e dolorosa da experiência, né? Mas eu acho que o mais sério, consciencial, foi esse núcleo do que eu contei aqui, foi essa experiência toda que eu acho que foi o núcleo da EQM e que para mim teve uma significância muito grande, né?